Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Às vezes o nosso conhecimento em parte, ele é muito limitado, sabe? Eu estava hoje de manhã fazendo minha caminhada matinal com Vanessa e eu gosto sempre de, antes de começar a caminhada na praia, quando eu chego na praia eu paro para fazer orações, vendo aquela imensidão toda e rendendo graças ao Senhor e no meio da minha oração eu dizia: Senhor, eu te rendo graças pelo pouco que conheço, né? E pelo pouco que eu conheço, o Senhor é tão grande. Porque você olha para aquela imensidão de mar e você olha, a sua vista ela é limitada, você vê tão pouco, você diz: que coisa grande que Deus fez, né? Mas Deus fez todo o mar, Deus fez o universo, Deus deu nome a cada estrela, Deus te criou, incomparável, não existe ninguém como você na terra, com o mesmo DNA, com esse mesmo rostinho bonito que você tem. A grandeza de Deus ela é infinita, irmãos. E no pouco que nós conhecemos, às vezes nós vamos glorificando a Deus, mas o intuito é conhecermos e prosseguir em conhecer ao Senhor, amém? Você pode sentar um pouco agora. Às vezes a nossa falta de conhecimento, ela faz com que entendamos as coisas de uma forma ainda obscura, sabe, queridos? Alguém conta uma história sobre 4 cegos que foram identificar um elefante, e cada um pegou em uma parte do elefante. Então, quando cada um pega em uma parte, aí um vai lá e pega na barriga do elefante e diz: isso aqui é uma parede boleada, né? Um negócio robusto, entende que é aquilo como uma parede boleada. Outro vai e pega na perna do elefante e fala: isso aqui é um tronco bem forte. Outro pega no rabo e quer se balançar, quer pensando que é um cipó. Outro pega na tromba e fala: isso aqui é uma mangueira grossa. Então, cada um tem uma visão de uma coisa, considerando que aquilo ali era só um elefante. Mas, na pequenez do nosso conhecimento, às vezes nós não entendemos o que Deus tem para nos mostrar na totalidade. Amém? Por isso é bom ouvirmos as mesmas coisas, porque é segurança para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos por esses dias ouvindo sobre a graça de Deus. Diga graça. Favor de Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre graça como o poder do Evangelho, grace, the power of gospel. É isso, mais ou menos assim. Graça, o poder do Evangelho, um poder que foi distribuído para cada um de nós, um poder que nos alcançou, amém? Não é the king, the power, não. Alguns pensaram aí. Não é essas coisas, não. Amém, querido? É graça, o poder do Evangelho. Fala em português, fica melhor, né? Graça ao poder do Evangelho mesmo. Amém? Nós falamos sobre graça, discorremos um pouco sobre essa graça. Na primeira quinta-feira nós falamos sobre a diferenciação entre graça e misericórdia, porque alguns ajuntam tudo isso e pensam que graça e misericórdia é a mesma coisa. Não, nós chegamos ao entendimento de que misericórdia é o castigo que você merecia e agora você foi absolvido do castigo. Jesus Cristo pagou o preço do seu castigo, ele foi castigado no seu lugar. Amém? E graça é o presente, o galardão, as bênçãos que você não merecia, mas de uma forma gratuita Deus deu a você. Amém? Então, uma distinção entre graça e misericórdia. E começamos a discorrer um pouco também sobre o livro que nós estamos lendo, o livro que nós já lemos. Amém? Sobre esse livro que nós já lemos, que é os 5 impedimentos ao crescimento na graça. E nós compartilhamos algumas coisas sobre isso. Batemos bastante em algumas teclas, como negligência. Nós não podemos ser negligentes, amém? Não podemos de modo algum ser negligentes, principalmente com o dom de Deus que cada um de nós recebemos, amém, irmãos? Porque nós recebemos pela graça dons de Deus. E nós não podemos negligenciar isso. Se nós negligenciarmos, nós decaímos da graça, porque também nós podemos decair da graça. Você vai compreender isso melhor, talvez nesse ensino de hoje. Mas então, perseverar naquilo que Deus te deu, não ser negligente, não ser leviano com respeito aos assuntos celestiais, amém, irmãos? Muito menos preguiçoso, ninguém gosta de preguiçoso. Quem aqui tem equipe e gosta de ter um preguiçoso na sua equipe? Você não gosta, né? É ruim ter um preguiçoso, você tem que fazer o trabalho dele, é desagradável, né? Quando existe um preguiçoso na equipe, alguém vai ter que trabalhar dobrado, então é ruim preguiçoso, Deus não gosta de preguiçoso. E nas escrituras diz que o preguiçoso deseja e nada tem. Amém, irmãos? Então, preguiça não é uma coisa boa. Tagarelice muito menos, né? Tiago fala que o que não tropeça no falar é perfeito, ó.
Alguém aqui deseja ser perfeito? Então guarde um pouco mais a sua língua. Amém, irmãos? Isso é segurança para nós também. Então nós discorremos sobre essas coisas e eu creio que você ficou bem compreendido por todos que leram o livro. Alguns aqui tiveram que resumir o livro. Eu perguntei, e aí, leu o livro? Eu li 3 vezes. E isso, irmãos, enche o coração do seu pastor de alegria. Amém? Porque eu sei que esse entendimento chegou para você. Eu acredito que essa igreja, a partir de agora, não será mais preguiçosa, leviana, negligente, tagarela, e não será mais uma igreja imitadora, mas experimentará da sua própria unção e das suas próprias experiências. Amém, irmãos? Falamos sobre a graça, sobre o autor da graça, que é Jesus Cristo, que é o autor da graça. Amém, queridos? E na semana passada fizemos a diferenciação entre a lei e a graça, porque alguns entendem que estão na graça e podem viver. Isso não. Amém? Você pode dizer para um irmão? Não. Isso, não pode viver desordenadamente. Amém, irmãos? A graça não cobre os pecados cometidos posteriormente. A graça cobriu os pecados passados, amém? Mas ela não cobre os pecados posteriores, amém? Para você não ter uma vida de pecado, você já foi liberto do pecado para não viver mais no pecado, amém, irmãos? E hoje nós vamos falar dos benefícios dessa graça. Aleluia! Diga coisa boa! São tantos, irmãos, que eu vou confessar para você, eu estudei, e você não acaba de estudar, você não chega nunca na quantidade de benefícios que essa graça te trouxe. Amém? Então, eu vou compartilhar de um pouquinho do que chegou para mim, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, os benefícios da graça são muitos, a começar pelo quê? Pela salvação nossa, sim ou não? Porque você estava no mundo, não tinha nada para oferecer a Deus, você estava morto em seus delitos e pecados, e mesmo assim a graça de Deus te alcançou. Então a graça de Deus, ela é salvadora para nós, amém? Glória a Deus, diga graça salvadora. Então vamos lá, em Efésios, no capítulo 8, capítulo 2 e versículo 8, Efésios não existe capítulo 8, então é capítulo 2 e versículo 8, Efésios 2, 8. Diz, talvez eu tenha que correr um pouco para a gente poder compreender melhor, amém, irmãos? Porque senão eu não vou conseguir chegar nem na metade que tem aqui. Você está comigo? Você trouxe sua Bíblia? Coisa linda ver o crente com Bíblia, hein? Rapaz, isso é de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Diga, pela graça. Eu recebi salvação. Tito, capítulo 2, versículo 11 diz, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora de todos os homens. Então, a graça se manifestou salvadora. Então, o primeiro dos atributos, ou a primeira bênção que nós recebemos, né, ou o primeiro benefício que nós recebemos a respeito da graça, ou através da graça, foi a salvação. Você está comigo? Amém. Aleluia. Quantos estão alegres por isso? Quantos são gratos a Deus por isso? Amém. Isso já seria o bastante, sim ou não? Aleluia! Porque você e eu recebemos salvação, irmãos. Deixa eu traduzir para você o que significa isso. Você ia para o inferno, não vai mais. Aleluia. O seu amém não foi muito empolgante, não, irmãos. Para quem ia para o inferno, não. É porque você não conheceu o inferno, né? Mas era para lá que você ia. E você não vai mais, amém? Amém? Você não tinha acesso algum a Deus e agora você tem acesso a Deus por causa disso. Você não tinha acesso ao céu, mas agora você tem acesso ao céu por causa disso, amém? Você carregava um monte de pesos e pecados do passado e agora você não carrega mais, amém? A maldição hereditária que vinha passando de pai para filho, e quando chegou em você, parou, porque Jesus Cristo chegou para você, porque a graça de Deus te alcançou. Então, se o teu avô teve diabetes, se a tua avó morreu do coração, ei, essas coisas não é mais para você. Amém. As enfermidades que perseguiam a sua família, ei, foi crucificado na cruz com Jesus. Tá bom para você essa graça que te salvou, irmãos? Isso já seria muito bom para nós, amém? Porque junto com a salvação nós recebemos proteção, provisão, cura, libertação e muito mais, irmãos, um infinito de coisas que Deus nos deu junto com essa salvação. Amém? É por isso que você vê um crente doido de vez em quando, pulando, celebrando de alegria. Essa é minha vitória, né, Mi? Aleluia. Somos empolgados para cantar porque compreendemos que a vitória é nossa. Amém, irmãos? Aleluia. Hoje, minha filha sentada à mesa comigo falou, pai, preciso de dinheiro.
Eu disse, eu também, só que eu fui trabalhar hoje. O que você fez? Ela disse, nada. Eu estou aqui comendo. Aí eu entendi, porque você tem pai. Você não fez nada e quer dinheiro. E deixa eu te falar, o dinheiro vai chegar. Para ela, que não fez nada. Porque ela tem pai. Quantos aqui tem pai? Você não precisa fazer nada, você só precisa confiar que tudo vai chegar para você. Amém, irmãos? É só descansar. Eu fiquei esperando a resposta dela, conhecendo ela, eu fiquei esperando ela dizer assim, é porque eu sou mais do que vencedora, pai. Você trabalha e eu só quero dinheiro. Ela vacilou nessa, mas geralmente as respostas são dessas. Amém, irmãos? Quem é mais do que vencedor, irmãos, confia e o Pai providencia para você. Amém? Os benefícios da graça, irmãos, a salvação como benefício da graça, ela te trouxe tudo isso, irmãos. Às vezes nós ficamos desapercebidos do que verdadeiramente temos, do que Deus nos deu, e às vezes ficamos preocupados. Sabe essa fala que um ímpio deu? Ei, você pode dizer todo dia, o PIR já é uma realidade. O que você acha de dizer todo dia a respeito dos seus próprios negócios? Ei, o meu carro novo já é uma realidade. Ei, a minha casa própria já é uma realidade. Ei, recurso para fazer aquilo que eu pretendo fazer. Os meus sonhos já são realidade. Os meus projetos já são realidades. Por quê? Porque a graça te assiste. Porque pela graça você foi alcançado, irmãos. Aleluia, existe uma graça disponível para você alcançar tudo aquilo que você quer alcançar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, ser salvo significa nascer de novo, significa ser filho de Deus. A graça te fez filho de Deus, você crê nisso? Aleluia, porque em João capítulo 1, versículo 12 diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? Amém. Agora deixa eu dizer para você, Jesus Cristo morreu por todos, mas os que receberam, esses se tornaram filhos de Deus. Amém? Aí eu poderia esticar um estudo detalhado para você e dizer, se nós somos filhos, nós também somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Em outras palavras, o que é de Deus é nosso, irmãos. Ei, a glória que Deus derramou é sobre nós. Eu acho que eu peguei. Gislaine chegou muito perto de mim. Eu fiquei empolgado igual ela hoje. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, amém? Então, se você é filho, você é herdeiro de Deus. A graça te fez herdeiro de Deus. Agora eu pergunto para você: Deus é pobre? Deus é rico, sim ou não? Deus é poderoso ou é fraco? Deus é poderoso, amém, irmãos? Aleluia. Então, se eu sou herdeiro de Deus, a riqueza de Deus está sobre a minha vida. O poder de Deus está sobre a minha vida. Deus é glorioso, a glória de Deus está sobre a minha vida, irmãos. Aleluia. Então, nós estamos bem abastados, sim ou não? Nada nos falta, diga, nada nos falta. É a Escritura que falou, o Senhor é o meu pastor e nada, diga nada. É isso aí. Agora, quando você disser nada, pense naquele problema que você tem enfrentado aí. Pense naquilo que você está orando, dizendo assim, Senhor, será que um dia vai chegar? Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Cristo entra na nossa vida, irmãos, e permanece nela, amém? Aleluia, Ele não nos deixa enfraquecer, não nos deixa enganados, não nos deixa empobrecer, não nos deixa, irmãos, ter falta de nada. Definitivamente, nós temos tudo, amém? Então, com a graça ou com a salvação, nós recebemos também remissão de pecados, irmãos. Os nossos pecados anteriormente cometidos ficaram para trás e não existem mais. Amém? Salmo capítulo 103, versículo 3 diz, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então a graça te perdoou e te sarou também. Oh, meu coração está doendo aqui, está palpitando. Eu ouvi falar que o coração não dói, tá? Isso é relato de alguns. Mas tá alguma coisa aqui. Oh, o meu avô era cardíaco. O teu avô morreu já foi o tempo dele. Mas o cardíaco ficou na cruz, irmãos. O diabetes é a mulher do diabo, você sabe, né? E tem um mandamento que diz para você nem cobiçar a mulher do próximo.
Então, irmãos, fique longe desse negócio, pelo amor de Deus. Ah, mas o diabetes, minha família toda diabética. Ei, deixa a família... Quando eles receberem a Cristo, a diabetes morre. Mas, irmãos, as enfermidades nossas já foram saradas. Isaías capítulo 53 diz, certamente, a Bíblia faz essa afirmação, certamente. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas. A diabetes, o cardíaco, a dor de cabeça. Ele tomou todas as enfermidades, irmãos. Nós somos livres de enfermidade, amém? Nós recebemos em Cristo uma vida espiritual, irmãos. Aquela lei da morte não existe mais sobre nós. A lei do pecado e da morte não existe mais. Agora é a lei do Espírito da vida, que habita em nós. A graça nos fez andar nisso. E nós precisamos reconhecer isso, irmãos, e andar nesse nível aí. Aleluia, começar a andar um palmo do chão mesmo, dizer assim, rapaz, a graça de Deus me faz flutuar. Ela me faz andar leve. A graça de Deus me faz usufruir de tudo aquilo que Deus preparou tudo, irmãos. É muita coisa. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu voltar aqui, senão eu não consigo acompanhar. É muita coisa, hein? Vamos lá. É Êxodo. Ou é Ezequiel? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, e assim se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Amém, irmãos? Em 1 João capítulo 3, versículo 14 diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. Aonde eu quero chegar é que a graça te fez passar da morte para a vida. A graça te fez passar da vida antiga para a vida nova. A graça te deu uma nova vida, novas oportunidades, novos sonhos, novas realizações. Tudo em Cristo se fez novo, irmãos. Eis a graça de Deus, trazendo tudo novo, amém? Às vezes, irmãos, nós ficamos até um pouco constrangidos, porque eu mesmo fiquei, porque eu tinha amigos que eu chamava de irmão no passado. É engraçado que o amigo que eu chamava de irmão, um dia eu caí de moto, quando eu levantei ele estava rindo, dizendo que era viúva. Eu quero a viúva. É meu amigo, me chamava de irmão. Eu chamava de irmão, eu dizia, rapaz, você é amigo da onça, né? Rapaz, tu morreu, o cara viúva. Eu disse, rapaz, tu não vai ter essa viúva não, que eu não vou morrer tão cedo. E aí quando você se converte a Cristo, a tua vida muda, você para de andar na direção que você estava e você passa a andar em uma nova direção. Geralmente aquelas pessoas, elas ficam para trás, se elas não quiserem acompanhar essa nova direção, elas ficam para trás. Então o seu quadro de amizades vai mudar mesmo, é normal isso. Amém, irmãos? Deixa eu falar para você, não chore as amizades que ficaram para trás não, porque essas coisas vão mudar mesmo. As trevas e a luz, elas não têm comunhão, amém? E eu nem sei porque eu estou falando isso, porque não está no script. Mas as trevas e a luz não têm comunhão. Se você tem uma amizade que ficou para trás, deixa ela para trás e continua seguindo, que você está vivendo uma nova vida. O novo não tem comunhão com o velho, irmãos. Coisas novas vão chegar, novas amizades vão chegar. Eu tenho plena convicção, irmãos, que os meus amigos de hoje não estão de olho na viúva. Graças a Deus, amém? Aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós recebemos salvação, nós passamos da morte para a vida, nós passamos de enfermos para sarados, amém? Nós passamos de pobre para rico, nós vamos chegar nisso ainda. Mas a salvação, irmãos, como eu disse aqui, eu até vibrei dizendo assim, pô, se fosse só salvação, já estaria suficiente. Mas existe graça de Deus disponível para cada situação em nossas vidas, amém? Quando você vai procurar um novo emprego, fazer uma entrevista de emprego, você vai confiando na graça de Deus e você percebe a graça de Deus te favorecendo. Quando você vai fazer um determinado trabalho que você entende que não tem capacidade tal para fazer, porque os desafios eles aparecem todos os dias.
E aí você confia na graça, você ora ao Senhor e fala, Senhor, me ajuda nisso, porque isso aqui é demasiadamente difícil para mim. Aí você começa a fazer e você percebe que a graça vai te assistenciando, te ajudando, amém? E as coisas vão funcionando e você vai dizendo, rapaz, está tudo tão fácil. Às vezes eu fico constrangido, porque eu trabalho no secular e eu dou os meus preços, e às vezes eu dou um preço para a pessoa, como eu faço planejamento, então eu calculo tudo que pode dar errado naquele trabalho. E aí eu dou o preço para a pessoa calculando tudo que pode dar errado. E às vezes o negócio dá tão certo que eu fico constrangido. Falo, rapaz, eu cobrei esse preço e o negócio fica... Hoje ainda eu fiz isso, eu cobrei um preço aqui e eu fui lá, botei a mão, meia hora acabei, eu liguei para a mulher e falei assim, vou dar uma quebrada no preço, porque eu estou constrangido, foi tão fácil. Às vezes eu fico constrangido, porque a graça de Deus, ela nos assiste de uma maneira, irmãos, tão maravilhosa, que as coisas dão tão certo para a gente. E nós precisamos ser gratos a Deus. Às vezes uma coisa que você nem tinha tal capacidade, mas você vai lá e põe a mão e parece que tudo vai se encaixando, sabe? E vai dando certo. Então a graça, ela vai além da salvação, irmãos. A graça te assiste no dia a dia, a graça te assiste ao levantar, ao deitar, a graça te assiste no teu caminhar, irmãos. Tudo isso nós podemos usufruir reconhecendo que é graça disponível em nosso favor. Amém, irmãos? Aleluia. Então a graça, ela pode ser muito mais abrangente. Nós não devemos fazer como aqueles cegos que tocam só numa parte do elefante. Amém? Devemos conhecer na totalidade o que é a graça de Deus a nosso respeito. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, através da graça, nós também recebemos a justificação. Amém? Fomos justificados. Eu quero ler uns textos com você a respeito da justificação pela graça. Romanos é o livro da justificação, tá? Eu já li alguns na semana passada, alguns textos, mas quero compartilhar com você de novo. Romanos 3 e 24. Romanos 3, versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Quantos foram justificados aqui? Amém. Deus é bom. Gratuitamente, amém, irmãos? Romanos 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Amém, irmãos? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então nós, pela fé, nós recebemos a justificação mediante a graça e agora nós temos paz com Deus. Você sabe que a Bíblia diz que outrora você era inimigo de Deus? Irmãos, se eu tinha Deus como inimigo, eu não estava bem, não. De verdade, porque eu já tive inimigos do meu tamanho, eu já tive inimigos maior do que eu, os quais me faziam dobrar a esquina e virar pela outra rua, para eu não ter que encarar aquela pessoa, né? Já tive inimigos menores, que eu batia neles também. Mas ter Deus como inimigo, irmãos, quem será por nós? A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, irmãos, o que será de nós? E nós tínhamos Deus como inimigos. Mas agora, justificados mediante a fé, mediante essa graça que nos foi dada, nós temos paz com Deus. Em outras palavras, nós e Deus estamos assim, ó. Amém, irmãos? Por causa da fé, por causa da graça, nós e Deus estamos bem ligados. Amém? No mesmo capítulo, no versículo 15, eu estou em Romanos 5, no versículo 15 diz: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Versículo 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Então a abundância da graça, ela não te promove só para a salvação, ela te promove para você reinar em vida. E reinar é você dar as ordens, você dar os comandos e tudo trabalha em seu favor. Talvez você não tenha a ideia de reinado porque você mora em um país democrático, mas
um país, irmãos, onde tem reinado, o rei manda e o povo obedece. Então, quando você for chamado para reinar em vida, você vai mandar nas situações. E todas as situações vão obedecer. Quando nós entendermos isso, vai ficar tão fácil viver a vida cristã, irmãos. Aleluia. Sem arrogância, sem soberba, sem desequilíbrio, né? Porque Deus é um Deus equilibrado. Você concorda comigo? Então você não vai fazer nada com desequilíbrio. Vai querer mandar o diabo. Diabo, agora você vai para o céu. Não seja desequilibrado, amém? Toda a Bíblia, eu já falei na semana passada, a Bíblia é um livro, é uma palavra de equilíbrio, amém, irmãos? Glória a Deus. Versículo 20, no mesmo texto, diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a graça, ela é superabundante, amém, queridos? Glória a Deus. Com base no versículo 17, que diz que nós podemos reinar em vida, eu quero começar agora falando sobre uma graça que enriquece. Amém. João capítulo 10, versículo 10, João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Amém, irmãos? Presta atenção, se tem alguma coisa na sua vida que está sendo roubada, se tem algo sendo morto, amém? Porque às vezes os sonhos são mortos e a gente nem percebe, amém? Se tem algo sendo destruído na sua vida, certamente não é o agir de Deus, é o agir do diabo mesmo. Nós precisamos identificar isso e colocar o diabo no lugar dele, amém? A mesma Bíblia diz que o ladrão, sendo reconhecido, ele tem que restituir 7 vezes mais. Aleluia. Então, a partir de hoje, se quebrar um prato na sua casa, você diz: diabo, agora você tem que me dar 7. Não? Caiu um prato, quebrou. Ei, diabo, esse aqui era meu prato de estimação, eu gostava de comer nele. Agora você tem que me dar 7 igual. Eu me lembro, irmãos, eu fazendo rema, no ano 2008, eu estudando no rema, eu tinha conquistado meu sonho, eu tinha comprado um Uno 89. Foi o meu primeiro carro, foi um Uno 89, ele era prata, tinha uma pantera linda assim na porta do lado direito, uma pantera linda. Era o carro dos meus sonhos naquela época. Era um Uno 89, eu disse: rapaz, que carro maravilhoso. E eu andava com aquele Uno, parecia que tinha direção hidráulica o negócio, mas era demais, Marcelão. Meu Uno era demais. Aí todo empolgado, aí vai lá, compra a capa do volante, capa do cinto de segurança. Aí coloquei umas calotas pretas, um negócio lindo, coisa maravilhosa. E disse: uau, agora eu vou andar por aí arrebentando. A pantera já era preta, com as calotas pretas, molecão, imagina. Uau. E andando com o Uno, para cima e para baixo. Até que certo dia eu indo para o rema, parei, eu tinha que sacar um dinheiro, que na época tinha cantina no rema, ainda tem cantina no rema, né? Só que na época não tinha Pix, então a gente tinha que sacar dinheiro para comprar na cantina. Aí parei no banco para sacar um dinheiro, quando voltei para ver meu carro tinha sido roubado. Eu fiquei mais indignado pelos caras terem roubado um Uno 89. Falei: como é que rouba um Uno 89, gente? Pelo amor de Deus. E eu brincava dizendo assim: só se os caras quiserem roubar para levar essas calotas, porque elas são bonitas demais. E foi dito e feito, roubaram e levaram as calotas. Tudo bem, continuei indo para o rema, todo mundo: você perdeu o carro. Eu disse: rapaz, está tranquilo. Eu até me lembro que quando eu parei, eu perguntei para o rapaz que estava do lado, falei: rapaz, tu viu um Uno que estava ali? Ele falou assim: vi, acabou de sair cantando pneu aí, queimou o semáforo vermelho. Eu falei: rapaz, o carro era meu. O cara ficou vermelho, sem ação. E, irmãos, num ímpeto tão maravilhoso, eu comecei a dar uma gargalhada no ponto de ônibus. O cara: rapaz, tu é doido? O carro não era teu? Eu disse: era sim. Ele: tu tá rindo por quê? Eu falei: porque eu vou ganhar outro melhor, cara. Rapaz, eu já sei quem é o ladrão, conheço o ladrão, já sei, vou atrás. E vou ganhar outro melhor. O cara não entendendo nada do que eu estava falando. Eu vou ganhar outro melhor, eu vou atrás. E o cara falou: rapaz, tu vai atrás? Eu disse: vou. E vou ganhar outro melhor, cara, 7 vezes mais. E aí eu, declarando isso, fui para o rema, continuei minha aula, voltei, todo mundo entristecido porque eu tinha perdido o carro e eu feliz. Certo dia, peguei minha moto, indo para Cubatão, eu tinha que receber um dinheiro em Cubatão, fui para Cubatão, mas tinha um impasse dentro de mim: será que eu vou, encontro o cara, é melhor ligar primeiro? Parei a moto, falei: vou ligar primeiro. Parei no Rio Branco.
Quando eu parei no Rio Branco, peguei o telefone, digitei. Quando eu coloquei o telefone na orelha, meu carro parado na frente da delegacia. Imagina eu feliz. Eu no telefone eu disse, diabo, você quer me enganar, cara. Esse aí não é mais meu, não. Meu é um que vale 7 vezes mais. Eu lá quero um carro depenado. Eu vou querer um carro que vale 7 vezes mais. Eu fui lá só para cumprir a burocracia. Meu carro estava sem bateria, sem step e sem as minhas calotas. Eu disse, rapaz, não é mais esse. É 7 vezes mais. Em pouco tempo eu comprei um carro 0 quilômetro que valia exatamente 7 vezes mais o valor do Uno 89. Amém? Dei o Uno para alguém e fiquei muito feliz com tudo isso. Então, o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim. Diga, Jesus veio. Ei, Jesus veio para nos dar vida e uma vida em abundância, irmãos. Vida em abundância, você não tem falta de nada mais. Não é maravilhoso, irmãos? Você está tranquilo na sua casa, pensando como é que você vai resolver tal e tal assunto. De repente vem alguém na tua casa e fala assim, aquele negócio lá, eu vou fazer para tu. Você diz, rapaz, a pessoa apareceu do nada para resolver. Mas foi a pessoa? Não. É a graça de Deus te favorecendo. É a graça de Deus cuidando de você, irmãos. Uma conta que você tinha para pagar e você não tinha recursos para pagar, mas de repente o mundo inteiro se move em teu favor e o recurso chega nas tuas mãos. Eu estava falando essas semanas, eu tinha uma conta para pagar, eu estava sem recurso, de repente um dinheiro cai na minha conta. Eu disse, o que é? Um prédio, irmãos, que tinha um parcelado para pagar para mim, aí ia perder de vista, de repente pagou tudo para mim de uma vez só. Eu disse, não quero nem saber o que aconteceu. Só liguei na administradora e falei, se refere a isso, se refere a isso. Eles entregaram para, depois eu descobri que eles entregaram, saiu da administração. Então alguma coisa aconteceu lá para eles me pagarem. Entende, irmãos, que o cuidado de Deus, ele está cobrindo você de todas as formas? Nós precisamos reconhecer isso, amém? Aleluia. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, uma vida abundante é de Deus, amém, irmãos? Amém. Ei, Deus não tem filho miserável. Amém. Deus não tem filho pobre. Amém. Você era pobre antes de conhecer o Senhor, agora você é rico. Amém, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Versículo tão conhecido por nós, amém? 2 Coríntios 8, 9. Esse barulho de Bíblia. Glória a Deus. Deus é bom. Deixa o pastor empolgado. 2 Coríntios 8, 9 diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui conhecem a graça? Amém. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Diga rico. Riqueza é coisa de Deus, irmãos. Não, mas Deus, essa igreja ela prega prosperidade. Essa igreja é a igreja da prosperidade. Sim, é essa aqui mesmo. Amém. Pregamos sim prosperidade, porque Deus, o meu Deus é um Deus rico. Amém. E Ele não nos deixa pobre. Amém. Você só vai ser pobre se você quiser ser pobre. Amém, irmãos? Mas se você conhece a graça de Jesus Cristo, você já compreendeu que Ele se fez pobre por amor de ti, para que você se tornasse rico. Amém? Amém? A riqueza de Deus, ela te alcançou em Cristo Jesus. Amém? Volto a dizer o texto de Romanos, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Agora eu vou entrar no versículo que Gislane roubou de mim e vai devolver agora. Gênesis capítulo 12, e versículo de número 1. Gênesis 12, 1. Aleluia, ela já falou aqui que a bênção de Abraão chegou até nós, ela queria pegar até minha pregação, mas vou pegar de volta aqui, Gi. Aleluia. Gênesis 12, 1 diz, eu vou adiantar aqui para a gente conseguir chegar aonde precisamos. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai,
e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Aleluia. Diga a bênção de Deus. Chegou em Abraão. E te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No capítulo 13, versículo 2 diz: era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Diga, muito rico. Então Deus não tirou você da vida que você levava antes para te colocar num lugar de pobreza, amém, irmãos? Deus tirou Abraão da cidade dele, da terra dele, da parentela dele e falou: de ti eu vou fazer uma grande nação, eu vou te abençoar, amém? Eu vou te abençoar, até os que te abençoam, os que te amaldiçoam vão ser amaldiçoados. Então a graça de Deus com você, ela alcança também aqueles que estão em sua volta, amém, irmãos? Eu vou alcançar todos por sua causa, em ti vai ser bendita todas as famílias da terra. Essa promessa que estava sobre Abraão está sobre a tua vida também. Amém. Por tua causa, o teu trabalho, o ambiente de trabalho onde você trabalha é abençoado. Por tua causa, quando você entra numa loja, irmãos, a loja está vazia, de repente a loja começa a encher. Esses dias eu provei disso, entrei com Vanessa para comprar um presente para alguém. Nós entramos em uma loja, a loja completamente vazia, 4 vendedoras para nos atender. De repente a loja começou a encher. Quando a gente saiu, tinha umas 15 pessoas dentro da loja. Eu falei, ó, a palavra de Deus se cumprindo. Por quê, irmãos? Porque a bênção de Deus, ela te alcança, ela te acompanha por onde você anda. E as pessoas que estão em sua volta são alcançadas pela bênção. Amém. A graça de Deus não salvou só Paulo no meio daquela tempestade, mas todos os que estavam no barco. Lembra disso? Aleluia. O anjo apareceu a Paulo, diz aí, ninguém aqui vai morrer. O Senhor te deu todos os que estão contigo no barco. Era para aquele barco ser afundado, irmãos. Ele só não foi afundado porque Paulo estava nele. E porque Paulo estava nele, tanto a vida de Paulo foi preservada, como também a vida de cada um dos que estavam no barco. Às vezes você está num lugar, irmãos, tem um desastre para acontecer naquele lugar, mas esse desastre não vai acontecer porque você está lá. Amém. E aí você vai ser alcançado e todos os que estão em sua volta serão alcançados. Amém. E depois a Bíblia diz que Abraão, ele era muito rico. E a bênção de Abraão está sobre você. Abraão era muito rico e a bênção está sobre você. Aleluia. Deixa eu fazer uma diferenciação, irmãos. Alguns pensam que ser muito rico é ter milhões na conta, é ter o carro de última geração. Isso também faz parte, amém? Isso é parte da riqueza. Mas ser muito rico é você acordar pela manhã e dar uma volta no quarto dos seus filhos e perceber que todos eles estão saudáveis. Ei! Perceber que todos eles estão bem, eles estão inteligentes, a mente deles trabalha bem, eles estão guardados do mal, os seus filhos são protegidos, você é muito rico, sim ou não? Amém. Ei, você olhar para o seu próprio corpo e falar, como o meu corpo funciona bem, tudo funciona perfeitamente, quanta riqueza tem aqui, quanta coisa boa, irmãos. E aí por onde você passa, você está livre de contenda, você está livre de acidente, você está livre, irmãos, do mal. O Senhor te guarda do mal. Essas riquezas te acompanham diariamente. E você fica preocupado com o dinheirinho que não caiu na conta. Ei, irmãos, Deus é mais do que dinheiro. Deus é mais do que as suas contas. A graça que te assiste é muito maior do que isso, irmãos. Deixa eu falar para você, irmãos, eu não quero entrar por esse caminho, mas se você não tiver um dinheiro para pagar uma conta hoje, você paga amanhã. Amém. Agora, se você morrer de preocupação hoje, você morre, a conta fica. Fique tranquilo. Amém, queridos? A graça te alcança. Amém. E você é muito rico, amém? Amém? Aí o dinheiro só vem, irmãos, como parte do negócio. Dinheiro é parte da riqueza, amém? Dinheiro não é riqueza, dinheiro é parte da riqueza, amém, irmãos? Bens não é riqueza, bens é parte da riqueza, amém, queridos? Os apóstolos, a palavra que veio que Jesus entregou para os apóstolos, disse assim, ó, não tenha nem 2 túnicas, não se preocupe com essas coisas, nem tenha 2 túnicas, 2 túnicas já é demais para vocês. Vão, a casa que receber vocês ali, fica sobre a casa a vossa paz, que é maior do que qualquer riqueza que vocês podem levar. Aí a Bíblia diz que quando Cornélio foi chamar Pedro, Pedro estava na casa de Simão, à beira-mar. Os caras moravam na praia. Os caras moravam na praia, à beira-mar, assim, ó. Prédio frente ao mar.
Sacada boa. Amém, irmãos. Talvez aqueles caras nem tinham morada certa, mas eles estavam nos melhores lugares. Às vezes você pode não ter nem morada certa, mas o Senhor te coloca para morar nos melhores lugares. Por quê? Porque riqueza, irmãos, não está relacionada a bens. Bens é só o produto da riqueza, mas não está relacionado a essas coisas. Fiquem tranquilos. Amém, queridos? Aquele que muito colheu não teve demais e o que pouco não teve falta. Essa é a verdadeira riqueza. Amém? Não falta nada para nós. Amém, queridos? Aleluia. Vamos continuar um pouco mais? Glória a Deus. Tempo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 e versículo 28. Glória a Deus. Nós falamos sobre graça para a salvação. Nós falamos sobre graça para a justificação. Falamos sobre graça para a riqueza, né? E vamos falar um pouco sobre graça para ser servo. Hebreus 12, 28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, diga reino inabalável. Isso. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Recebemos graça na qual sirvamos a Deus. Então, deixa eu te falar, irmãos, graça para ser salvo, foi salvo, glória a Deus. Você recebeu graça para a riqueza, que coisa boa. Você reconhece a graça que te enriqueceu. Amém? Você recebeu justificação pela graça, mas existe uma graça também para servir ao Senhor. Amém, queridos? Ou você acha que as tuas habilidades vêm de você mesmo? Se perguntasse para mim, irmãos, eu tenho 20 anos de evangelho. Então, se perguntasse para mim, há 20 anos atrás, se eu me via onde eu estou hoje, eu diria para você, jamais. Eu não sabia nem ler há 20 anos atrás. Como é que Deus ia me colocar num lugar desse? Mas a graça que me alcançou lá atrás também é a mesma graça que me sustenta hoje para fazer aquilo que eu faço. Amém? Gislaine, quando sobe aqui, ela diz assim, olha, eu estou tremendo, existe temor e tremor. E sim, eu acredito, todos os pregadores que sobem aqui, Lucas experimentou de pernas tremendo no último domingo, né? Todos os pregadores que sobem aqui para ministrar, irmãos, existe um temor, existe um tremor, porque a gente sabe que na nossa capacidade, quem seria eu para ensinar pessoas tão inteligentes quanto vocês? Não fosse a graça de Deus, irmãos, você dizia, eu não vou ficar ouvindo esse menino falar. Ó, eu me chamei de menino. Amém, irmãos? Se a graça de Deus não nos assistir, não existe habilidades para tocar, não existe habilidades para pregar, não existe habilidade alguma para impor as mãos sobre alguém e eles ficarem curados. Irmãos, o médico estudou a vida toda, ele não sabe fazer isso. Ele sabe remediar, mas ele estudou a vida toda, ele não sabe botar as mãos sobre alguém e dizer, fique curado. E a pessoa, uau, a dor sumiu. Se não for a graça de Deus nos assistindo, irmãos, quem somos nós? Mas pela graça de Deus somos quem somos. Pela graça de Deus fomos chamados ao serviço. E quanto a isso, não sejam negligentes. Amém, irmãos? Pela graça de Deus nós fazemos o que fazemos. E Deus deseja nos dar ainda mais. Amém? Porque a Bíblia fala sobre graça, sobre graça. Amém, irmãos? Para quê? Para sermos, para fazermos. Amém? Para alcançarmos. Graça de Deus nos alcançando. Para servir ao Senhor. Portanto, quando você for chamado para fazer qualquer coisa na igreja, irmãos, ou referente ao reino de Deus, não fique preocupado com a sua capacidade. Amém? Porque deixa eu falar para você, se depender da sua capacidade, você não vai ser chamado. Amém, irmãos? Se dependesse da capacidade de cada um de nós, nenhum de nós seríamos chamados. Não, mas eu sei fazer, eu tenho habilidades. Ei, que habilidade, irmãos, que você tem que Deus não deu a você? Amém, queridos? Então, graça para servir ao Senhor. Amém. Aleluia. Hebreus 4 e versículo 16 fala sobre uma graça para socorro. Nós vamos ler isso depois de novo. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, graça para socorro, graça para
ser salvo, graça para ser justificado, graça para ser rico, graça para ser servo e graça para socorro. Todos nós precisamos. Quantos já foram surpreendidos por alguma situação? Aquela que você diz assim, rapaz, não tem chão para mim. Né? Alguém já passou por isso? Rapaz, não tem chão para mim. Isso eu não sei como fazer, eu não sei como desenrolar isso. De repente, uma graça sobre você vem para te socorrer. Amém? E a graça, ela te socorre de um jeito que ela te... Vem um vento assim, tira você daquele lugar e te coloca em outro. E você diz, uau, só pode ser Deus. Amém, irmãos? Eu me lembro, queridos, na minha vida passada, aquela que morreu, sabe? Eu me lembro, irmãos, que é engraçado. Alguém tomava um tiro na rua, eu sabia. A pessoa tomava tiro do meu lado e sabe... Morriam do meu lado e coisas aconteciam. Eu falava, rapaz, parece que eu era um imã para essas coisas. E aí eu me converti e nunca mais eu vi essas coisas acontecerem. Mas deixa eu perguntar para você, parou de acontecer? Não. Mas toda vez que aconteceu agora, o Senhor estava me preservando. Eu não via mais, eu estava longe desses assuntos. Sabe o que é isso? É Deus nos guardando, irmãos. É Deus nos livrando do mal mesmo. Graça que te protege, que te livra, que salva você do momento ruim. Em tempo oportuno, irmãos, a graça para socorro chega para nós. Amém? E nós usufruímos dessas coisas. E aí vem a situação, vem a tribulação, o diabo aparece com a cara bem feia para você, dizendo, eu vou te matar. E aí vem uma graça. Você imaginou a cara dele agora. E aí vem uma graça e socorre você. Diz, não vai matar não. Esse é meu agora. Aleluia. Deixa você se recuperar para voltar aqui. Glória a Deus. Amém, irmãos? 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10. Meu Deus do céu. 1 Pedro 4, 10 diz... Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nós entendemos nesse texto que a graça de Deus, ela não é unicamente para salvar, unicamente para servir, ela não é unicamente para socorrer, mas ela é multiforme. Amém, irmãos? Aleluia. A graça de Deus é um poder disponível para nós. Amém, queridos? Vou traduzir poder para você como a energia elétrica. Quantos entendem que a energia elétrica é um poder? Então, a graça de Deus, ela é um poder disponível para nós. Ora, a energia elétrica serve como poder para girar alguma coisa, para causar vento. Outra hora, a graça de Deus, ela serve como poder para trazer luz. Outra hora ela vai trazer refrigério através daqueles ar-condicionados. Outra hora ela vai trazer um bom som através daqueles equipamentos. E a graça de Deus, ela é multiforme, nos alcançando de todas as formas, irmãos. O poder de Deus, ou melhor, a graça de Deus transformada em poder, ela te salva, te cura, te liberta, te promove, te guarda. Ei, essa é a graça que Deus nos deu. Amém, irmãos? 9h29. Então, eu tenho 1 minuto. Glória a Deus. E 35 versículos para ler. Glória a Deus. Fica de pé comigo, eu vou terminar com isso. Enquanto você fica de pé, eu falo 35 versículos. Aleluia. Você aprendeu alguma coisa por esses dias, irmãos? Você está convicto de que a graça te alcançou? Você está convicto de que a graça é multiforme? Aleluia. De todas as formas, ela pega você e te leva para um lugar melhor. Amém. Então vamos lá.